a todos. Obrigada. Para vocês também. Bom, já estamos ao vivo. Perfeito. Oi, gente, tudo bom? Olá, tudo bem? Oi. Tudo bom, André? Tudo bom, Chico? Oi, Lorena, André. Olá. Beleza? Nossa, que legal. A gente está aqui, então, gente, né, para ter mais uma continuidade da nossa série aí, né, do Bitalks, que é uma série da Vicunha Têxtil. Para quem não me conhece, eu sou a Lorena Botti, o Hunter da Vicunha Têxtil. E para quem não conhece a Vicunha, então, só uma introdução. Nós somos uma multinacional brasileira com 52 anos de mercado que fabrica e comercializa tecidos voltados para o jeanswear. Hoje a gente está aqui, então, para dar uma sequência de webinars, né, Jeans ID. Então, a gente convida todo mundo, né, que está assistindo para participar desse diálogo mesmo. A gente vai organizando as perguntas, né, os comentários, a ideia é que a gente construa conhecimento juntos, né? Então, no final, a gente pode dedicar um tempo para a gente responder, né, todas as questões, e caso a gente não tiver muito tempo, a gente se organiza e depois responde, tá? Lô, eu acho legal uma coisa que o André faz, que eu adorei nas transmissões dele, ele se descreve para as pessoas que têm uma certa dificuldade, né? E em respeito a essa galera super legal, acho que é bacana a gente seguir esse ritmo dele, que eu adorei. Então, você te descreve com toda a licença sua, André. Legal. Vamos usar essa inspiração, então, André, Chico, eu gostei. Então, voltando para mim, né? Eu sou a Lorena, co-hunter da Vicunha Têxtil. Eu sou, bom, uma mulher. Estou aqui na casa da minha mãe, no interior do Rio Grande do Sul, aqui cheia de plantas, né? Tenho um cabelo médio, né? E é isso, são esses detalhes, André, que tu costuma falar? Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu acho que é legal, assim, a gente imaginar que a pessoa não tá vendo a gente. Então, assim, eu falaria que você tá com um batom vermelho, você tem um cabelo com uma franja curtinha, no seu ombro, mais ou menos, e você tá com uma camisa cinza aberta, e tem uma plantinha verde, assim, do seu lado, que eu amei já. E é isso, aí eu acho que, enfim, alguém que tem algum tipo de deficiência visual e que já teve visão alguma vez, né? Ou que tem baixa visão e não consegue enxergar tão bem, ela consegue ouvir o nosso papo e também imaginar, né, quem são as pessoas que estão falando e onde elas estão falando. É um respeito a mais, é uma tentativa de inclusão. Nossa, essa tua ideia é muito bacana e a gente com certeza vai adotar. E é engraçado, Uhum. a gente se descrever, né, para o É, é é, um exercício muito bacana também. legal. Obrigada. Imagina. Vou aproveitar o gancho, então vou pedir para vocês se descreverem e contarem, né, quem são. Então vai, Chico, você faz as honras aí da casa. Eu primeiro achei que era você que ia falar, mas tranquilo. Vocês estão me vendo? Sim. Eu sou branco, carequinha. Eu estava de barba, mas há uns 2 meses, aqui em home office, eu tirei a barba para dar um respiro e para ficar mais jovem, porque eu fiz 61 anos e 18 anos de companhia. Eu estou na minha casa com meu querido cachorro, meu bulldog, e atrás de mim tem 3 quadros de bulldog inglês, que é uma paixão minha e do Léo, meu companheiro. Então, a gente está muito feliz de estar aqui com você e passo a bola para você, André. Ótimo, adorei. Bom, para quem não me conhece, eu sou André Carvalhal, eu sou escritor, consultor, palestrante, enfim, mil e uma utilidades nessa área de moda, de marketing, de comunicação. Sou branco também, tenho uma barba por fazer, que está cada vez mais branca na quarentena. Também sou careca, mas estou com um bonezinho preto, e estou num canto assim no meu quarto que tem uma parede clara e tem um neon do lado, assim, um fio de neon colorido. E estou super feliz de estar aqui com vocês hoje, principalmente, né, nesse dia importante para o jeans, né, para a indústria de vocês. Acredito que vocês possam comentar um pouquinho sobre isso, mas é uma honra, um prazer super grande estar aqui com vocês hoje nessa troca. Nossa, excelente, André. Muito obrigada. Antes de mais nada, da gente começar o nosso diálogo, né?
nesse dia tão especial que é o Dia Mundial do Jeans, né? E nada melhor do que a gente discutir, né, o nosso tema que é a humanização das marcas, né, nesse dia, né? Então, muito, muito, muito obrigada por tu aceitar o nosso convite. A gente sente, a gente acha, a gente sabe da importância da tua voz, né? Tu é uma voz muito relevante para todo o mercado de moda no Brasil, então a gente está super contente mesmo. Então, vamos lá, gente. A gente, bom, o tema, né, do nosso webinar hoje é sobre humanização das marcas, né? E para começar a puxar esse gancho, essa discussão, né, é imprescindível a gente, né, é muito importante a gente tocar nesse momento atual, né? Para puxar essa discussão do agora, né, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre o termo novo normal, né? Eu, particularmente, acho muito rico a gente abordar esse assunto aqui, porque o tema tem gerado muitas discussões, né? Como tudo na vida, né? A gente pode analisar, né, de diversos ângulos, né? A gente, por exemplo, o tema do nosso primeiro webinar, né, foi para falar um pouquinho dessa questão, né? No sentido de como a gente vai precisar mudar para viver uma nova realidade, né? Nosso intuito foi contar para os nossos espectadores, né, sobre como esse assunto surgiu, né, e como a que ele se refere, né? A gente achou muito legal também, porque nessa semana tu lançou uma nova perspectiva, né, de uma forma até crítica em relação ao tema, né? E acredito que a gente tem muito isso na Bicunha, assim, que é o diálogo aberto, né, a construção, né, o aceitar os diferentes pontos de vista. Então, eu acho que a gente pode construir um pouco, né, discutir um pouco sobre o cenário atual através desse teu ponto sobre o novo normal, né? Tu fala bastante sobre a questão da gente não banalizar o termo e uma coisa muito legal que tu fala também, que eu acho, que afinal existe muita coisa errada, né, no que a gente chama de normal, né? Então a gente tem que cuidar um pouco, né, de como fala, né, e como é que a gente está vendo esse futuro, né? Até para não romantizar também o termo, né? Então, eu queria que tu contasse um pouco para a gente, que tu falasse um pouco. Legal, legal. Enfim, estou super animado de falar sobre isso, porque, de fato, como você disse, é uma coisa que me tocou muito recentemente e eu estou, enfim, né, trocando com muitas pessoas sobre isso, com a cabeça a mil sobre isso. Primeiro, eu acho que algumas coisas são importantes e necessárias de serem ditas. Primeiro, que não existe nenhuma verdade, né, absoluta. Existem pontos de vista, e eu acho que a gente está navegando num mar de incertezas. Então, querer achar que o meu ponto de vista, né, é o certo ou de alguma outra pessoa, não tem nenhum sentido nesse momento que a gente está vivendo hoje. E que esse momento que a gente está vivendo também é um momento de grandes incertezas, onde os conceitos, né, e as informações e as orientações, elas estão se transformando a todo momento. Então, é tudo muito novo, de fato, né? E que existe uma novidade no ar, a gente não pode negar. E que, ao longo desse processo, muitas coisas vão se ressignificando e vão se transformando. Então, por exemplo, no início da quarentena, no início da pandemia, nem da quarentena, antes até das pessoas serem obrigadas a ficar em quarentena, a máscara ela era desrecomendada, né? Se é que essa palavra existe. Mas se falava, cara, não devemos usar a máscara é exclusivamente para os médicos. Depois, não, as máscaras são exclusivamente para as pessoas que estão com a doença, né? E agora todos têm que usar máscara, e se você não usa máscara, você paga, né, uma multa, dependendo de onde você está. Então, isso mostra muito quanto, de fato, a gente está descobrindo todo esse mundo, né, que a gente está vivendo. E que as regras, né, e as normas e os conceitos, né, os pensamentos, eles vão surgir e é muito comum, né, vai ser, assim, a gente precisa estar preparado para a impermanência de tudo isso, né, de que tudo vai mudar. Então, né, como você falou, o primeiro webinário que vocês fizeram era falando sobre o novo normal, no momento onde essa reflexão ela veio como um alerta para as pessoas de tipo assim, cara, prepare-se, a sua vida vai mudar, né? Você não pode achar que depois disso a gente vai voltar a viver como antes.
E isso é um dado, isso é indiscutível, né? Assim, a gente não tem como negar. A gente já está vivendo completamente diferente, né, do que antes. Né? Em outro momento, a gente hoje estaria num grande evento, num grande salão, ao vivo, com todo mundo, comemorando, bebendo, comendo salgadinho, né? Comemorando o aniversário do Jeans, né? E a gente está aqui, cada um na sua casa, na sua cidade. Então, assim, a gente não tem como negar que as mudanças elas vão acontecer. Eu também fui muito seduzido no início, né, por provocar essa reflexão, né, desse novo mundo, dessa nova normalidade. O termo, né, novo normal, ele se disseminou rapidamente, né, como eu acho que esse disclaimer, né, esse aviso de que a nossa vida estava mudando e que a gente, né, não ia voltar para onde que a gente estava. Desde a primeira vez que eu ouvi esse termo, né, apesar de concordar muito, entender o conceito, eu entendo o fundamento, assim, enfim, estou completamente de acordo com isso, né, como eu disse, acho que assim, não é que a nossa vida vai mudar, já mudou, né, e assim, não vai voltar ao que era antes. Mas eu comecei a sentir um pouco de desconforto, e aí não foi nem sobre o termo em si, né, o novo normal, o questionamento sobre o termo normal, ele veio depois. Primeiro começou a vir um desconforto para mim sobre o positivismo em cima do novo normal. Então, tipo assim, então a nossa vida agora vai ser completamente diferente. Então, a gente vai viver de forma remota, a gente não vai mais trabalhar, as pessoas vão consumir menos. Então, assim, surgiu um entusiasmo muito grande em cima desse novo normal, que começou a me despertar, né, primeiro, um desconforto, e segundo, um pensamento crítico de que, primeiro, o normal que a gente vivia antes, ele não era legal 100%, né? Então, assim, as indústrias já vinham com muita dificuldade, as marcas, as pessoas, os profissionais cansados e tal. E fora isso, né, poluição, preconceito, opressão, então, assim, um monte de problema no mundo. E aí, quando a gente coloca o novo normal num lugar de otimismo, né, trazendo uma perspectiva de que a normalidade, né, ou o que a gente vive, né, de forma mais frequente ou de forma mais presente, né, que quando a gente fala da normalidade, a gente está falando isso, do que é a normalidade instaurada, a normalidade que estava instaurada antes, ela não era legal, né, se a gente parar para pensar. Ou era ela legal para alguns e não era legal para outros. Então, eu acho que, assim, normatizar, eu acho que é o problema, né? A gente achar que vai... torcer para que seja legal, torcer para que seja novo, esperar que seja legal, que seja novo, isso faz parte. Mas eu comecei a sentir esse desconforto e tentar provocar essa provocação, né? Despertar essa provocação nas pessoas de que, assim, a gente não pode achar que se a gente coloca um novo normal ou esse novo mundo, né, a normalidade, num padrão positivo, é como se a gente estivesse aceitando que o que vinha antes também era. E depois eu comecei a ir mais a fundo nisso, que era entender que muitas das coisas que vão ser normal, né, ou que vão fazer parte da vida de muita gente, não são coisas legais também. Então, quando a gente fala assim, então a gente vai viver de forma remota. Então, assim, as pessoas vão entregar... saiu uma matéria no New York Times, eu compartilhei semana passada, uma constatação da quarentena. Não tem sentido mais alugar 5, 10 andares em prédios, né, para montar escritórios e tal, não sei o quê. Se isso acontecer, isso não vai ser legal para muita gente que vai perder o aluguel, faxineiras que vão perder emprego, né, assessorista de elevador, sei lá, a gente enumera aqui um monte de coisa. Então, esse novo normal, ele traz muitos impactos negativos. O próprio consumo, então, assim, existem pessoas, as pessoas vão consumir menos, o consumo vai ser menos consciente, vai ser mais consciente. Isso vai quebrar muita marca, isso vai quebrar muita empresa em vários segmentos. Então, festejar uma nova... É preciso ter cuidado ao festejar uma nova normalidade, né? Considerando os impactos negativos, né, que isso também pode ocorrer, podem decorrer dessas mudanças. E também a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, ao normatizar essas tendências, entendendo que não é todo mundo que vai ter acesso, né, e que acho que também foi uma
uma ficha que caiu durante a quarentena, né? Que é o quanto a sociedade ela vem distribuída em situações de escalas de privilégio. Então, da mesma forma que usar máscara ou não usar máscara era a recomendação no início, né? A recomendação era fique em casa, use álcool gel e lave a mão. Né? E quando a gente olha para um monte de trabalhadores, eles não têm condição de ficar em casa. Né? Quando a gente vai para a comunidade, para tribos indígenas, quando a gente vai para a periferia, quando a gente vai para um monte de lugar, né, não existe saneamento básico, não existe água em casa, não existe água encanada, não existe descarga, não existe um monte de coisa. Né? Então, assim, você não pode falar que a forma de falar, você pode tudo, né? Mas você considerar que a forma da pessoa sobreviver é ela lavar a mão quando ela não tem água em casa, você está naturalmente, né, imediatamente, né, chancelando um monte de gente a esse perigo. Né? E que não é uma mentira, é uma verdade. Né? Mas a gente precisa refletir sobre isso. Álcool gel, gente, álcool gel é um luxo. Né? O álcool gel ele é um luxo para quem tem dinheiro, porque quem tem mais dinheiro ainda comprou todos que tinham, e para quem não tem menor dinheiro nem para comer, né? Então eu acho que assim, a normatização ela é muito perigosa. Então, trabalho remoto não vai ser para todo mundo, né? Internet não é para todo mundo, né? Eu saí da casa, eu entreguei o apartamento que eu morava no Leblon e me mudei para a casa da minha mãe por um problema de saúde dela, uma necessidade financeira da família, por uma série de fatores. E a minha mãe mora na zona norte do Rio, numa realidade completamente diferente da minha, e eu não tenho internet direito aqui na casa da minha mãe. E eu não estou na favela, eu não estou numa tribo indígena, eu estou na zona norte do Rio de Janeiro. E a internet não é boa, né? Eu tenho que usar o meu 4G. Então, assim, trabalhar remoto, para mim, fazer isso aqui que a gente está fazendo agora é desafiador. Para mim. Então, imagina para minha faxineira, né? Para o porteiro do meu prédio, para o porteiro desses prédios que estão fechados, né? Que estão sem funcionários. Então, eu acho que, assim, a gente, né? Enfim, não pode negar que vai existir uma nova vida, mas a gente precisa ter cuidado com os padrões, né? E com a normatização e com os conceitos, né? Que a gente comunica e que a gente veicula. E aí, só para terminar, outra coisa também que eu comecei a identificar muito é que muitos desses valores que vinham sendo apontados como normal, né, como novo normal, então, o consumo consciente, propósito, transparência, empatia, solidariedade, trabalho remoto, enfim, né, uma série de coisas, né, que todo mundo falou, isso já é a realidade de muita gente. Né? Ao mesmo tempo que muita gente não vai ter acesso, já é a realidade de muita gente. E há quanto tempo a gente já não fala sobre isso? Né? Eu mesmo lancei um livro há 2 anos atrás, que é O Vivo Fim, e que ele fala exatamente sobre tudo isso, sobre desescolarização, sobre desmaterialização, trabalho remoto, né? Sobre, enfim, propósito, transparência, sobre todas essas coisas que estão sendo apontadas hoje como novo normal. Elas já existiam lá atrás, mas elas estavam numa perspectiva de futuro, como a gente está agora colocando, né, mais uma vez como uma perspectiva de futuro, para depois da pandemia. E que aí é uma outra reflexão também muito grande que eu tenho feito, que é a da gente trazer o nosso pensamento para o agora. Então, assim, o que é o novo? Qual é essa nova vida, né? E não esse novo normal, mas qual é essa nova vida para agora, né? Diante disso que a gente está vivendo. Então, essa também é uma reflexão que eu tenho me feito muito e que eu tenho estimulado muito nas pessoas. Eu vou entrar agora. Meu, você falou brilhantemente, eu estou aqui extasiado, porque é tanta coisa verdade, e você foi visionário, porque teus livros disseram isso, né? Se a gente lembrar, como você falou, do começo da pandemia, que a gente estava cético, você descreveu muito bem a história das máscaras, enfim, de como as pessoas, a gente não sabia, nem a saúde sabia o que fazer, né? E o que acho louco, eu vou pegar teu gancho agora no final, eu acho que esse novo normal que a gente romantizou para frente é agora. Como é que a gente está se comportando? Então, eu vou te dar assim, alguns exemplos que a gente viu patéticos. Eu lembro que quando começou essa história de talvez ficarmos e ficamos em quarentena, as pessoas foram no Santa Luzia e derrubaram o Santa Luzia numa cesta patética de colocar coisas que não dava tempo de consumir, quer dizer, tirando de outros que nem sequer poderiam ter acesso, uma coisa assim esnobista, totalmente assim, sem função. Aqui em São Paulo, a gente está com rodízio, né? Então, houve um rodízio, uma tentativa de um rodízio, enfim, diário, dia par, dia ímpar, a semana passada.
E a gente cansou de ver velhos hábitos das pessoas. Eu vi isso na minha frente, do cara colocar fita celofane, fita preta isolante na placa para enganar. Hoje eu li que uma grande, eu não vou falar o nome para não ser deselegante, mas uma grande empresa aí que é bem bombardeada, que apoia, enfim, coisas que não são legais, para poder justificar a abertura, que é uma mega loja que vende de tudo, desde utilidade doméstica até roupa. Ela colocou arroz feijão para dizer que é de primeira necessidade, ela nunca vendeu arroz feijão. Eu li isso hoje, assim, e aí eu fico pensando no que você falou, é verdade, cara, nós estamos jogando para frente uma coisa que é agora. Então, a gente já vinha vendo isso, você sinalizou bem nos teus livros, eu trabalho numa companhia que, graças a Deus, a vida inteira foi ética, nunca sonegou, honrou seus funcionários, a Vicunha teve um cuidado com a gente exemplar de colocar a gente em proteção, cuidar dos seus funcionários, né? Então, eu tenho 61 anos, eu sou o primeiro grupo de risco, né? Não só eu, como todo mundo, vamos colocar nossa equipe em home trabalhando, a gente está conseguindo trabalhar, mas eu concordo com você, não é só isso, porque além de, você falou muito bem das pessoas perderem aluguel, emprego, o assessorista, o segurança, o faxineiro, a gente precisa ver pessoas, né? A gente vai querer ver as pessoas. Então, a gente chegar também e não encontrar aquele andar ou aquela coisa bacana, a gente vai ficar super, assim, frustrado, enfim. Então, é saber lidar com isso, né? Como a gente consegue lidar? Estou adorando que você está com a internet, como é que fala? Você está procurando, está certíssimo. Está certíssimo. Eu acho que é um... Você está me ouvindo? Gente, vocês... Opa, eu botei no... Porque o vídeo de vocês está travando um pouquinho para mim. Está travando? Está legal? Você também travou um pouco, Lorena. O Chico estava falando bem e você tinha travado. Eu, aqui, na verdade, eu tive que me mudar. Estão me ouvindo? Sim, super bem. Então, a Lorena que está travando. A Lorena está falando que a gente está travando para ela, mas, na verdade, é ela que travou para a gente. Aí eu não sei... Você está ouvindo legal? Se você tiver na Wi-Fi, isso, tentar botar no 4G. Mas eu tive que me mudar de lugar porque o 4G ele pega muita bateria. E a minha bateria baixou aqui e veio um anúncio que eles poderiam então, cancelar. Estou no meu computador, eu estou no Wi-Fi da minha casa, mas aqui o sinal está excelente. Tá, para você tá me ouvindo? Mas engraçado, porque, Chico, você está tendo essa impressão? Você, para mim, tá ótimo. A Lorena que trava às vezes. Não, a Lorena não me travou. Só agora que o rosto dela ficou um pouquinho parado, mas agora voltou. Foi a única vez, agora. A rede aqui parece agora parou de novo, você está parada. Ela diz que está excelente. Então, mas enfim, ela vai acho que fica meio instável. Você tava uma boneca assim de animação antes. Mas eu acho que é isso. Eu acho que também a gente vai falar disso, com certeza, das pessoas, esse mudança. Tá ouvindo? É o seguinte, ó. Estamos conversando, ok? Acho que você poderia fazer de repente, tentar entrar pelo seu celular com o 4G. Você sair, eu não sei se continua, se eu continuo aqui com o Chico, se você sair. Enfim, para mim ela está totalmente travada agora. Mas, de repente, ela poderia fazer isso. Ela saiu? Não, ela está ainda. Ela está aí, mas está congelada. Mas ela é o organizador. Aí eu não sei. Ela que organizou, Se ela sair, eu acho que a gente dança. Pois é. Ou tentar entrar no celular também, amiga. De repente, Mas em paralelo, Entrar em paralelo no celular, acho que rola. Hein, Lorena, faz isso. No celular, eu vou tentar. Tenta entrar pelo celular. Agora eu estou escutando vocês ok. Então tá, agora também. Mas enfim, se der, você está travando para mim muito. Mas assim, Lorena, se por acaso continuar travando, eu te recomendaria isso. Tenta entrar no celular com o seu 4G e aí esse aqui, você te desliga a câmera e fica tipo 4 janelinhas. O seu computador sem a câmera, você no celular e a gente. Soluções, muito bem. Fechou. Mas eu acho que é isso. Vamos tentar. Eu acho, então, para finalizar, eu acho que também
a gente fica romantizando, a gente viu esse movimento, como você falou bem, das empresas, a gente já vinha vendo comportamentos errados, né? Não transparências das empresas, das marcas, e o consumidor estava sendo impactado também com muita coisa, muita coleção, muita roupa. Então, é uma hora também da gente repensar tudo isso, mas concordo, talvez não jogar tudo para frente, porque é agora, essa história rola agora, nós estamos aqui falando, cada um numa cidade, conversando super bem, a Vicunha está toda em home, nós estamos entregando o resultado, fazendo conteúdo, gerando, apresentando para os magazines, para as marcas, quer dizer, está todo mundo achando uma alternativa legal. Claro que a gente está saudoso do toque, como você falou, a gente também teria lançado 2 coleções já, a gente teria eventos, saímos viajando nas regiões, apresentando nos mini showrooms, enfim, e recebendo o cliente no nosso espaço, que é o showroom super legal, enfim. Mas é tentar entender tudo isso, como é que a gente pode, talvez, resgatar de alguma forma mais para agora, eu acho. Só que eu acho que estão sacando isso, né? Eu acho que os teus conteúdos estão mostrando muito isso. Você teve uma semana aí rica de conteúdos. Aliás, te parabenizo pelos temas. O conteúdo agora que você fez de games foi incrível. Eu não sou tão gamer, mas eu fiquei alucinado com aquele cara falando. Foi incrível o que ele trouxe de conteúdo e a luz que ele traz, né? E a menina de ontem também que você trouxe, da moda, quer dizer, como a gente pode ter novos olhares? Não está tão fechado para as coisas, né? Eu acho que é um pouco isso, né, André? É, é, vou só complementar 2 coisinhas antes de passar para a Lorena, porque imagino que ela, né, enfim, queira fazer outras perguntas e tal, mas para complementar isso que você está dizendo, eu acho que assim, a gente como ser humano, a gente sempre foi muito estimulado a pensar no futuro, né? Assim, desde na literatura, na cultura, no cinema, na nossa própria vida, né? Assim, com vidente, com tarólogo, né? Com tudo, né? Isso a nível pessoal e a nível organizacional, né? Com os departamentos de tendência, os profissionais de tendência, os laboratórios, os estudos. Então, a gente está sempre com esse anseio, né? De querer entender o que vem lá na frente. Obviamente que a nível organizacional, e principalmente a gente que trabalha com moda, isso tem a ver com o nosso ofício, tem a ver com o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele passa por isso. Mas enquanto humanidade, né, a gente não precisaria ter essa angústia, né, essa ansiedade, né, de querer, né, saber o futuro, de saber o que vem lá para frente. E eu acho que hoje, pela primeira vez na história de todos nós que estamos vivos aqui, porque pela primeira vez na história a gente está passando por uma pandemia, né? A gente não tem perspectiva de futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, da mesma forma como a história da máscara, né? Num dia a gente escuta falar cloroquina, muito legal, no outro dia cloroquina não serve para nada. Resdemvir, a gente não consegue nem aprender para falar o nome do remédio, achando que ele funciona depois, já não funciona mais. Aí agora a vacina, estão testando uma vacina para o final do ano. Então, assim, a verdade é que assim, a gente não tem nenhuma garantia do que vai acontecer daqui para frente. A gente não sabe quando que essa vacina vai chegar. A gente não sabe se essas tentativas de reabertura elas vão funcionar, se esses modelos de reabertura vão ter sentido. Então, os primeiros países, né, entrarem, né, em quarentena, agora eles estão saindo. Em alguns, o número de casos está ressurgindo. Então, a gente não sabe. E aí, o que eu tenho falado muito, seja para os meus clientes, seja para os meus alunos, seja para os meus seguidores e tal, é que, assim, a gente precisa entender como a gente vai viver com o Covid. Muito mais do que tentar agora prever e pensar numa vida pós-Covid, porque a gente não sabe quando esse pós vai acontecer. E a gente precisa ser pessimista no sentido de achar que ele pode nunca chegar, né? Assim, a gente pode nunca achar uma vacina, a gente pode demorar muito tempo e a gente pode literalmente morrer antes de ser vacinado. Né? Então, esse pessimismo que é triste, né, de ser constatado, ele tem me trazido muito para o presente. Né? E ele tem me trazido muito para pensar, tipo assim, cara, como é que eu vou resolver minha vida hoje? Né? Então, como eu falei para vocês, uma das coisas que eu fiz, eu entreguei meu apartamento, eu vim para casa da minha mãe, não tinha sentido eu ficar sozinho na minha casa, ela na dela. Eu tinha uma turnê de lançamento de livro que eu cancelei e transformei num evento online. Né? Eu criei, ainda 2 semanas depois do início da quarentena, uma mentoria online, um grupo de mentoria online, curso online. Né? Comecei a fazer palestras como essa, lives e tal.
Então, assim, eu estou tentando entender e de alguma forma, desejando que os meus atos inspirem outras pessoas a pensar também isso. Como é que a gente vai resolver o hoje? Como é que eu vou pagar meu aluguel no final do mês? Né? Assim, como é que eu vou fazer compra de supermercado? Né? Assim, como é que eu vou vender meu livro? Como é que eu vou, né, continuar sendo útil para as pessoas? Né? E eu acho que em cada nível diferente, né, cada um com o seu nível de responsabilidade, de dificuldade, de desafio, né? Desde quem é funcionário, quem é o empresário, quem é o prestador de serviço e tal. Cada um tem um nível de desafio que é incomparável, né? Não é porque eu sou profissional autônomo que o meu desafio é menor do que o do Chico, né? O da Lorena, né? Quem tem funcionário, que tem carteira assinada, né? Assim, cada um está tendo que entender como resolver a sua vida, a sua realidade hoje. Então, eu acho que é isso, assim, a única certeza que a gente tem hoje é o distanciamento social. Então, assim, enquanto a gente não tem uma vacina, a única forma mais lógica de todas é não entrar em contato com pessoas. E aí, como é que a gente mantém a economia, como é que a gente mantém os negócios, como é que a gente mantém tudo girando dessa forma, né? Então, eu acho que esse é o treino que a gente tem que fazer, né? Não é treinar, pensar no futuro, pensar em como vai ser depois disso. Tem um conceito que é o conceito VUCA, né? Que a gente tem falado muito, assim, na Vicunha, na pós, enfim, né? Com amigos, né? Que essa coisa do volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Então, pode ser que quando a gente termina esse webinar, muita coisa tenha mudado, né? Então, eu acho que a única certeza que a gente tem é que a incerteza é certa, né? É que a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas horas, né, e tudo mais. E aí eu vou aproveitar esse conceito e tudo que tu falou para perguntar para vocês como é que vocês enxergam em relação, tu até falou um pouquinho sobre isso, em relação, é possível prever algo, né? Tu já falou que, né, talvez não, né, ou seja muito desafiador, né? Mas até o Chico esses dias, né? Vou roubar uma frase tua, Chico, né? Que ele fala, nossa, parece que o André com todos os livros que ele escreveu e tudo mais, parece que ele previu né, esse momento, né? A gente está aqui conversando sobre tanta coisa, né? Que tu escreveu e tal. Então, queria perguntar qual é a opinião de vocês, o que vocês imaginam? É possível prever algum comportamento do consumidor? Eu estou perguntando isso porque a gente tem muitas marcas, criativos, estilistas. Depois eu vou até puxar isso de como a gente tem que repensar, né? A gente está falando muito disso, né? Do individual e de novas formas de pensar a organização, as marcas e tudo mais, né? Mas voltando antes disso, da gente entrar nessa discussão, eu queria, enfim, saber a opinião de vocês em relação a isso, né? Como vai ser esse consumidor? E ok, a gente está falando de Brasil. É possível fazer alguma previsão Brasil, mundo? Como é que é isso? O que vocês acham? Eu tenho pensado, né, muito sobre isso, porque muita gente me traz essa fala do Chico também, né? Tipo assim, diariamente alguém marca uma página do meu livro e fala assim, nossa, ele adivinhou, né? Assim, ele estava prevendo o futuro e não sei o quê. Nossa, ele parecia que estava adivinhando, né? O próprio título do meu último livro, né, O Vivo o Fim, ele fala sobre o fim do mundo, ele tem esse título porque ele fala sobre o fim do mundo que a gente conhecia e a necessidade da gente criar um mundo novo, que é totalmente adequado com o que a gente está vivendo hoje. E aí, desde que as pessoas começaram a falar muito isso para mim, eu comecei a tentar voltar no tempo, né? E imaginar como que eu consegui fazer isso. Então, voltando, sei lá, esse ano faz 10 anos que eu comecei a escrever o meu primeiro livro, né? E que virou, tipo, o livro de moda mais vendido do Brasil, O A Moda Imita a Vida. Eu tenho pensado muito aonde que estava a minha cabeça ali, né, naquele momento. E hoje eu consigo entender, e é muito fácil de vocês compreenderem isso, de que, assim, ali a minha cabeça ela não estava no futuro, ela estava no presente. Ela estava num presente que ainda era de uma minoria, ainda eram poucas pessoas. Então, esse meu último livro, que ele fala sobre novas formas de trabalhar, de arte, de moda, de não sei o que e tal, ele é recheado de exemplos. E o subtítulo do livro é Almanaque de um Novo Mundo. Porque, na verdade, eu relacionei, sei lá, 3, 4 anos atrás, quando eu comecei a escrever esse livro,
pessoas que já estavam vivendo de um outro jeito, trabalhando de um outro jeito, estudando de um outro jeito, né, que a gente está precisando viver na pele agora. Então, aquilo já existia. Quando eu escrevi Moda com Propósito, né, que eu falava sobre sustentabilidade, sobre, né, a importância das marcas se humanizarem, né, que é o que a gente está tratando aqui hoje, né, sobre pensar no impacto e tal, esse livro também já está recheado de exemplos de marcas que já existiam fazendo aquilo naquele momento, mas ainda era uma minoria. Então, respondendo a sua pergunta, é possível prever o futuro? Eu não sei se é uma previsão de futuro, eu acho que é uma previsão de presente. Né? Eu acho que o que eu fiz ali naquele momento foi colocar luz e colocar lente em algumas coisas que já estavam acontecendo e que para mim tinham sentido, né? Sobre o meu olhar, sobre a minha visão de mundo, né? Sobre as minhas crenças. Né? Aquilo dali deveria crescer, aquilo dali deveria virar um futuro. Né? Os meus livros, eles hoje eu vejo que eles eram meus desejos de futuro. Então, eu acho que a gente pode desejar o futuro, mas eu acho que a gente imagina a partir do que a gente tem no presente. E quando a gente fala do trabalho de marca, do trabalho de co-hunting, né, enfim, de entender o consumidor e tal, óbvio que eu acho que é possível, né? Óbvio que eu acho, né, que existe esse caminho. Mas eu acho que ele sempre está baseado num olhar de um presente, né? Assim, de um presente de alguém, né? Ele sempre já é realidade. Então, cara, então assim, na Indonésia, né, as pessoas, não sei o que, tá. Não, então, assim, então, numa viagem que eu fiz para Londres, eu comecei a ver que, sei lá, 4 pessoas na rua estavam usando um brinco numa orelha. Então, assim, aquilo pode virar o normal, né? Como a gente falou no início, isso pode ganhar grande escala e dar uma sensação de normalidade. Mas aquilo foi feito por alguém, né? Da mesma forma, todas essas soluções que a gente encontrar hoje e que vão se tornar o futuro, né, durante ou pós-Covid, vão ser iniciativas que a gente vai descobrir, que a gente vai fazer agora. Né? Então, essa minha reflexão sobre o futurismo e o presentismo, ela se dá nesse âmbito de que, óbvio, que as tendências, elas, né, a gente vê, mas é isso, a gente que trabalha, né, por trás das câmeras, né, a gente sabe, né, quem olha do nada, tipo assim, nossa, o amarelo entrou na moda. Não, o amarelo não entrou na moda, né? Assim, a gente construiu o amarelo na moda, né? Assim, foi intencionado, né? Assim, alguém olhou e falou, gente, amarelo, né? Vi 3 pessoas na rua de amarelo, então vamos de amarelo. E aí o amarelo vira a pauta da revista, vira o tema da coleção, vira a cor da cartela da estação, né? Então, assim, eu acho que é possível prever, mas a gente prevê com esse olhar para o presente, sabe? Aí eu costumo falar que assim, o meu grande benchmark, né, assim, a minha grande inspiração é a vida real, é o que está acontecendo hoje. E quando o Chico falou, né, tá fazendo conteúdos incríveis, lives incríveis, né? E na verdade eu estou trazendo luz para pessoas e para assuntos que eu desejo que seja um futuro, né? Então ontem a Suiane que está falando da civirologia, né? Da importância de você criar e construir imagens de forma diferente, né? Ou o Theo, que foi esse que falou dos games, falando da relação do virtual com o real, são coisas que já existem muitas pessoas já pensando em muitas soluções que a gente precisa viver hoje. Né? O que a gente precisa é olhar para essas pessoas, trazer isso para a nossa vida. Então, eu acho que é isso. E aí eu acho que dentro das companhias, dentro das empresas, ou dentro dos birôs de tendência, dos laboratórios e tal, eu acho que o nosso esforço deve ser esse, olhar para o presente, sabe? Olhar para o que está dado hoje, né? O que a gente tem de certeza hoje, né? E que são poucas, como a gente falou aqui, como a Lorena falou agora brilhantemente. O VUCA está bombando, né? A quantidade de incertezas e volatilidades, ambiguidades e tal. Então, é isso que a gente tem hoje. Então, para o meu olhar de análise, né, de antecipação de tendências é isso. O meu trabalho na Farm, né, eu fiquei 10 anos na Farm, né, saí de lá como diretor de marketing. Entrei como assistente de marketing, saí como diretor 10 anos depois. E o meu trabalho foi muito reconhecido e muito valorizado, né, o meu papel, né, profissional, né, eu enquanto indivíduo, né, fui muito conhecido e reconhecido pelo que eu fiz na Farm. E as pessoas
sempre citam a Farm também muito como uma marca de vanguarda, né? A Farm, né, sempre muito na frente, a Farm sempre fazendo isso, inovando e tal. E eu sinto que o que eu fiz na Farm foi exatamente isso. Foi olhar para pessoas, olhar para movimentos, né? Olhar para grupos, olhar para soluções, para iniciativas, né? Que eu desejava, que eu achava que eram coerentes com a marca, né? Enfim, né? Com aquilo, e dava luz para aquilo, e trazia, e agregava, né? E misturava. Então, eu não acho que ali na Farm eu reinventei nenhuma roda, eu fiz nada, né, enfim, que já não existisse num presente de alguém, sabe? Então, acho que essa é um pouco da minha visão sobre isso. Eu acho que você falou em umas coisas legais, eu quero pegar um gancho. Não é que eu vou dizer que o sucesso dos teus livros foi um sucesso inegável, mas é o que você falou. O teu olhar para frente olhou, na verdade, para o teu momento e o teu entorno. Então, a grande sacada que eu vejo tua, várias, mas uma delas do livro, é porque você olhou realmente em volta, e está provado no que você anteveu, escreveu. Então, citando o teu exemplo da Farm, é inegável que você criou ali aquela cultura, você trouxe, você deu voz a essas coisas legais, né? Então, o look da Farm, o ambiente da Farm, o prédio da Farm, o jeito Farm de ser, se a gente pode falar isso, você vê, ganhou loja até nos Estados Unidos, quer dizer, as pessoas amaram a collab com a Adidas, incrível, sacadaça, e o que é o espírito Farm de ser, que congrega tudo, na verdade. Então, eu acho que o legal que você fala, e a gente tem que estar atento a isso, eu vejo muito na Vicunha também, como a Lorena disse também, de uma forma muito legal, a Vicunha, mesmo sendo uma empresa, né, aquela coisa corporativa, a Vicunha é uma jovem senhora de 52 anos, mas muito jovem. Ela está sempre reinventando. Então, é como eu tenho 61, sou moderninho, jovenzinho, legal, mas e nesse afã de buscar coisa bacana, de se cercar de coisas legais, né? Então, a Vicunha, por exemplo, também nunca teve medo de apoiar jovens talentos, casa de criadores, estudante de moda TCC. Então, a gente nunca foi aquela coisa só business. Claro que a gente sabe exatamente o planner que se coloca, o que você tem que fazer, o que você precisa entregar e acontecer. Mas isso é tão bem feito, tão bem desenhado, tem uma cadência tão boa que a gente faz com prazer. E acho que isso que a gente via. Você via isso e a gente também via muito pouco. Então, se a gente lembrar do vegano que cresceu, de comer coisa orgânica que cresceu, de começar a questionar, né, a pele de animais, o couro, a Stella McCartney, um monte de gente bacana, né? E aí você vê como isso vai ganhando forma e força. Então, começa pequeno, começa muito tímido, a gente está sensível, está vendo, então já não é mais o modismo daquilo que a gente vê do brinco, do amarelo, por si só. É isso e mais coisas legais. Acho que essa é a grande sacada, sabe? E a gente está percebendo, eu acho que a Lorena até vai tocar esse ponto em seguida, essa coisa das pessoas estarem procurando. E tem uma fala tua, tem várias que eu saquei aqui, que eu ficaria horas falando, não vou fazer isso, mas eu adorei que você coloca assim, a moda não precisa ser padronizada, ela pode ser individual. Então, não só a moda, né? Na verdade, tudo que a gente faz, nossas atitudes, nossas coerências, nossas crenças, né? Acho que isso é muito legal. Então, eu consigo... A gente passa a bola para a Lorena para não queimar o próximo tópico de Lorena. Nós estamos ao vivo. É com você, Lorena. É comigo. Então, Chico, aqui do Sul, tô brincando. Gente, nossa, sério, dá vontade de conversar aqui por horas, né? Tem muita coisa legal para falar, assim. Então, uma coisa, é isso, eu acho que o que vocês falaram muito, né? Sintetizando aqui no meu olhar, né? Que tanto o Chico faz muito, né? No seu trabalho, na sua atuação, né? Tu, André, né? Pela obra tua que eu conheço, né? E o case que tu contou agora, é trabalhar com essa questão da inovação no sentido de que das coisas simples, né? Então, é isso. A gente está falando aqui que tendências, ok, né? A gente tem muito essa cultura também, né? Até de valorizar o que está fora, né? O que vem de fora, o que vai acontecer e tal. Mas muitas vezes é isso que tu falou, né? A gente olha para o lado e a inovação, a ideia, a sacada, ela tá ali, né? Então, é também uma questão que eu acho que vocês dois também fazem muito bem, que é a questão da conexão, né? Então, para tu sacar, para tu
para tu entender e fazer disso um insight, uma virada, e colocar isso e transmitir uma coisa, uma ideia que seja simples, né, para uma coleção, né, que nem tu falou, né, eu acho que eu não reinventei a roda, né, eu apenas olhei para alguma coisa. Então, esse olhar e essa conexão com o que já está ali, né, tem muito a ver com sensibilidade, né, e o quanto a gente pode inovar, né, apenas respeitando e se conectando de uma maneira verdadeira com o nosso ao redor, assim, né? Então, eu acho que fazendo um paralelo aí, até entre vocês dois, né? Até na forma como vocês atuam, eu acho que os dois trabalham muito isso, né? E a gente, né? Também na Vicunha, o nosso time e tudo mais, a gente realmente trata de se conectar, né? Todos esses apoios que a gente faz e tudo, não tem nada que seja muito metódico, digamos assim, é uma coisa tipo muito orgânica e muito onde a gente realmente estabelece essa conexão, né? Então, nossa, é muito legal, gente, muito legal, assim, ver. Eu acho que até, né, como eu falei, tem muita gente que são criadores, estilistas, marcas que estão nos assistindo, né? E eu acho que é uma excelente oportunidade mesmo, assim, até entrando na coisa de como colocando em pauta, né, a questão de como as marcas elas devem se transformar, o que vocês acham que as marcas devem avaliar daqui para frente. Eu acho que é um pouco isso, né, que a gente está falando, assim, né, é de trazer essa conexão verdadeira, né? Então, falando sobre isso, né, o que vocês acreditam, assim, de que as marcas, e também, de novo, voltando para o mercado brasileiro, né, o que a gente deve fazer, né, quais são os elementos, assim, que as marcas devem começar a considerar, não só as marcas, como também, né, os criadores ou os profissionais que trabalham na indústria criativa da moda? Acho que tem a ver com trazer esse olhar para o presente, sabe? Assim, pode parecer redundante enfim, né, que eu vou falar aqui agora. Mas eu acho que é isso, assim, é trazer o olhar para, assim, o que a cliente precisa hoje, sabe? O que o seu consumidor ele precisa hoje. Então, sei lá, a gente tem alguns indicadores, né? A gente tem, então, distanciamento social, a gente tem pessoas ficando em casa, né? A casa se transformando, a gente tem a necessidade de saúde, né? Uma valorização maior, né, de saúde, de prevenção, de higienização. Então, dentro disso, né, que são algumas das, talvez, certezas, né, que a gente tem hoje, em que nível elas estão, com que relevância, com que necessidade elas estão para o seu público. E como é que isso pode se transformar em negócio, como é que isso pode se transformar em produto. E eu tenho visto já muita gente fazendo isso. Então, sei lá, a Insecta Shoes, que era uma marca, né, independente de sapato, ela começou a fazer pantufa para a pessoa ficar em casa, porque você vai sair pouco na rua, mas em casa você vai querer ficar de chinelo, descalço o dia inteiro. A Cosmo Swim, que é uma marca pequena aqui do Rio, também independente, de biquíni. Ela sabe que ninguém vai para a praia agora, então ela rapidamente mudou e ao invés de biquíni ela está fazendo shortinho de lycra, topzinho, coisa meio que de ginástica, para a pessoa fazer yoga, fazer ginástica em casa. Então a gente viu o Laces, né, que é um salão de cabeleireiro, né, que tem uma preocupação com orgânico, com sustentável e tal, tá virando uma mercearia, tá vendendo produtos de pequenos produtores, né, não só de higiene, né, de beleza e tal, mas também de alimentação, porque isso tem a ver com eles e porque eles sabem que ninguém vai no meio de uma pandemia para o salão fazer reflexo, fazer luzes, né, ou poucas pessoas, né, porque, enfim, a gente não pode falar nunca de todo mundo, né, não existe todo mundo. Então, eu acho que é trazer esse olhar para o consumidor como um indivíduo, né? Então, quando a gente fala aqui do nosso tema de humanização das marcas, acho que é ter um olhar mais humano e é ter um olhar humano para os clientes também, né? Colocar também os clientes no lugar de um humano, né? E não somente de números, né? Ou de consumidores. Eu, particularmente, também tenho um desconforto muito com essa palavra consumidor, né? E são pessoas que têm necessidades, né? Vivem diferentes realidades. Então, acho que o que as marcas elas devem fazer hoje, ou elas podem fazer hoje, é isso.
é olhar de fato cada uma para o seu público, né? Fora essa questão da normatização, aí a gente volta para aquilo do início. Fora o todo mundo, né? Entendendo que o todo mundo não existe e que, né, o normal ele é variável. O que é normal para o seu público, né? O que é o novo normal do seu público, o que é o novo comportamento, a nova necessidade, né, do seu público. Então, acho que esse é o exercício, né, que sempre deveria ter sido, né, se a gente para pensar em marketing, né, o que é o marketing, o que é a construção de uma marca, né, deveria ser isso na veia, na essência, mas a gente se perde, a gente acha que a gente tem que fazer o que o outro está fazendo, o que está na televisão, o que está na revista. Então, assim, a gente tira esse olhar do presente, a gente tira o olhar do cliente, né? E a gente olha para o novo normal, a gente olha para a norma, a gente olha para a massa, né? A gente olha para o que, né, alguém está falando, para o que o que já está validado, o que está chancelado. E muitas vezes isso não tem sentido para a gente, não tem sentido para nossas marcas e tal. Então, eu acho que, assim, esse é o exercício que eu, pessoalmente, estou tentando fazer, e como falei, e que estou, assim, muito empenhado em fazer as pessoas, as marcas, entenderem isso também. Eu acho que é isso sim, a gente também está vendo uns exemplos bacanas, você deu aí alguns brilhantes, a gente viu marcas que faziam camisa, estão voltando a fazer pijaminha, aquele pijaminha gostoso de ficar em casa, e até uma marca japonesa, que eu não vou lembrar o nome agora, que como as lives e as reuniões aparecem muita parte de cima, ela fez uma camisa que embaixo é pijama, que foi incrível, todo mundo amou, e isso também de um salão que fala muito de ecológico, né, que respeita o orgânico, trazer o pequeno produtor é uma baita sacada legal, né? Isso também me anima um pouco, porque você tem esse lado da marca, né, da empresa entender essa humanização, então começar a rever sério matéria-prima, o que ela está pondo para dentro, né? Se ela está reaproveitando, você fez um trabalho brilhante na Alma, na reserva, que foi ressignificar estoques das empresas. Eu estou usando até uma jaqueta da Alma incrível, na nossa colária maravilhosa, num tecido ecológico Vicunha. E isso a gente fez muito brilhante, né? Sempre foi um DNA muito forte na Alma. E é bacana isso também, rever estoque, reduzir estoques, as coleções repensadas, a matéria-prima, entender essa matéria-prima. E o que você fala do cliente, se colocar no lugar do cliente, do consumidor, é muito nosso momento na Vicunha, que é a visão do cliente. A gente está muito nessa pegada, né? Que é meio quando o cliente chegava no showroom, ou chega, ou a gente visita, tentar entender essa dor e sacar, puta, vem cá, vamos fazer junto. O que precisa, Chico? Eu preciso fazer uma jardineira, ou uma salopete, ou uma pantacur, mas não sei. Aí, não só uma curadoria por ela só, na verdade, uma coisa 360. Então, assim, tentar conceber isso da melhor forma, o melhor artigo, como isso vai impactar mesmo na natureza, como vai lavar, se é necessário lavar ou não, né? E acho que isso é bacana porque as pessoas acabam sendo surpreendentes. Todo mundo se virou bem ou está tentando se virar bem na pandemia. Então, a gente viu gente que nunca fez máscara foi fazer máscara. Ontem mesmo, a Rebag, que só fazia bolsinha reciclada, que a Lorena teve uma live com ela, Mercedes, e ela sacou, ela foi estudar e aprender como fazer máscara com equipe médica de um hospital. A gente está fazendo jaleco com gente bacana de hospital que nunca fez jaleco. A gente está fazendo uma curadoria. A nossa sala de amostras virou uma sala que, além de fazer nossa parte de mostruário de representante, acabou se adequando para fazer máscaras para os nossos colaboradores e para a comunidade, através de uma... A gente lançou uma coisa legal, que foi um Vitex para a comunidade, com os estilistas, então o PIN da periferia do Alex, a Gabriela Sacati, um monte de gente legal, o Projeto Ocupação, a Ponte BR, que a gente está conversando, a Cartel, está fazendo coisa legal. Então, isso nos dá esperança e nos dá força, assim. Eu não quero ser assim, aquela palavra babaca, nem tudo está perdido, mas eu acho assim, a empresa que não sacou essa humanização sua e dos seus colaboradores, do seu cliente, vai ter muito problema, porque a gente está vendo isso agora, não é que está todo mundo esperando, vamos ver depois como vai ser. Você falou numa live aquela história louca da loja da Zara, que abriu aquela doideira, que ao mesmo tempo teve gente que foi fake, aquilo que você colocou muito bem, né? Fake ou não, é uma doideira aquilo, quer dizer, não tem sentido, né? Então isso vai voltar, quer dizer, é o que você falou muito bem, ninguém vai deixar de fazer um monte de coisa, mas tudo isso vai ser repensado, vai ser medido, vai ser balizado. Então, acho que é um pouco isso, né? Quem não começar a sacar isso, humanizar processos,
sei lá, olhar mais as pessoas, eu acho que é isso que você falou, o grande clique é esse, olhar o entorno, olhar as pessoas, movimentos, eu acho que é isso, e conectar. A gente falou com a Raquel da ESAM e ela falou, a palavra que ficou da live dela foi entrelaçar, é isso, para mim foi enigmático, sabe? E emblemático, é entrelaçar, que é uma coisa que conecta tudo, sabe? Acho que é isso. Passo para você, Lorena. Não, deixa só antes da É. Lorena. Só antes da Lorena, eu queria só fazer um comentário rápido que você trouxe esse exemplo da Alma, né, e da parceria que a gente teve com a Vicunha, que assim, é muito louco, né, de pensar isso. Quantas soluções vocês já não tinham para esse mercado mais sustentável, né, como outras marcas também. Eu lembro do Alessandro da Santa Constância me falando uma vez, cara, a gente tem uma lycra que é biodegradável, e que a gente vende pelo mesmo preço da lycra normal para tentar lançar isso no mercado, e as pessoas preferem comprar a lycra normal, porque elas já sabem como é que é o rendimento, porque elas já acham que o cliente já sabe, que o cliente já está seguro, tem medo de arriscar e tal. Então é isso, muitas vezes as soluções, elas já existem, elas já estão na nossa mão. Eu tenho certeza, assim, né, acredito muito que assim, dentro do portfólio de vocês, talvez esses itens, né, sustentáveis, talvez fossem os que menos vendiam, né? E talvez fossem os mais adequados para o mundo que a gente estava vivendo, né? E para esse momento de transformação, né, das pessoas e desse crescimento de consciência e tal. Então, como a Lorena falou, as respostas, elas já estão no nosso entorno, né? Então é isso, cara, o fornecedor que você já compra, o cara que já te atende, às vezes ele já tem a solução que você precisa. Mas você está ainda pegado naquela coisa antiga, você ainda está com medo de mudar, você tem medo de inovar, você medo. E aí, para essas pessoas, sim, dá vontade de falar de futuro, né? Tipo assim, cara, se você não fizer isso, não vai ter futuro, né? Se você não experimentar, se você não inovar, se você não mudar. Então, acho que, enfim, né, isso que você falou me despertou esse insight. E é legal isso que você falou, André, porque assim, a gente falou a vida inteira, a Vicunha sempre foi sustentável. Quando a gente chegou no Nordeste, não tem água no Nordeste. Então a Vicunha teve que recolher água de chuva. Nossas caldeiras são alimentadas com semente de castanha. Depois disso virou um case para um monte de empresas, sabe? Então todos, eu ficaria aqui horas falando dos processos. Só que naquela época ninguém queria saber, agora é legal, todo mundo quer. Então a Chiara, que fez com a gente a pegada hídrica e tal, que se apropriou muito bem, virou nossa embaixatriz, junto com o nosso diretor Marcel, falou muito isso, e está mensurando o consumo de água, está fazendo isso como era brilhantemente. E eu acho que você falou uma coisa legal. Hoje, o mesmo cara que eu falava lá atrás, que talvez não desse tanto ouvido, hoje ele está mais antenado, porque você e tua equipe da Alma vieram com esse propósito quando foram conversar com a gente no showroom sobre essa coleção, essa collab. Hoje você vê que eles estão ouvindo melhor. Então eles já perguntam: o que você tem de artigo sustentável? Como é que esse artigo refibra, que recicla liocel? Como é que é viscose? Como é que se comporta? As pessoas estão se interessando mais, estão indo além, estão lendo a etiqueta, estão sabendo das coisas. Isso nos dá muito, na verdade, nos dá muita esperança, sabe? Acho que é isso. Total. Sim, Lorena. A questão, né, falando um pouco de Vicunha e sustentabilidade, assim, né, que nem o Chico falou, né, a gente investe em sustentabilidade há muito tempo, né, e a gente entende que a sustentabilidade, ela é um caminho, né, ela é um caminho que a gente vai aprimorando, que a gente vai buscando, que a gente vai percorrendo, que a gente vai melhorando, né, então, sim, a gente já investe há muito tempo, é muito bacana para a gente, né, enquanto internos da Vicunha, assim, ver que os tecidos estão sendo cada vez mais procurados, né? Estão sendo cada vez mais demandados, então já é uma transformação, já é um programa, né? A gente não pensa em sustentabilidade também só em produto, né? A gente investe em projetos, que nem o Chico falou, pegada hídrica, né? Enfim, recursos, matéria-prima, tudo isso, né? Então, é muito bacana também, aí eu chamo a atenção para outro ponto, assim, é quando a gente apostar, né? A gente vê que algo é positivo, em primeiro lugar, né? Eu acho que a gente está falando de moda, de humanização, então a gente tem que... a moda tem sido questionada de tantas formas, né?
Então, a gente precisa pensar nessa moda positiva, e pensar nessa moda positiva é pensar em sustentabilidade, né? Então, assim, esses investimentos, eles tendem a se popularizar cada vez mais, mas é que nem tu falou, né? Isso já existia e aos poucos isso vai, né, contaminando no melhor sentido, né, toda a cadeia, né? Outra coisa que é muito legal, que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, eu acho que é o que o Chico, quando atende um cliente, faz, eu acho que é o que tu tá, né, potencializando ainda mais agora, né, nas mídias, né, e nos teus canais, é a questão da gente abrir essas conversas, né, abrir o diálogo, né, porque assim, muitas vezes, né, para o que a gente parece óbvio, para outras pessoas não, né, e assim como também a gente também não sabe de muita coisa, né? Então, por isso que a gente sempre fala, né? Ai, como conversar é bom, né? Porque a gente conversa, a gente tem insights através da conversa, né? Isso é muito legal, assim. Então, o que a gente está fazendo aqui, né? E em todas essas ações, né? Individuais de vocês e da empresa, da companhia e tudo, é abrir esse diálogo, né? Abrir o diálogo para a gente poder trocar juntos e indo juntos, né? Então, isso é muito legal, assim. Isso também esse abrir o diálogo, eu acho que ele está muito relacionado a essa humanização que a gente está falando, né? Então, assim, a Vicunha colocando o Chico para falar, sabe? O André convidando pessoas de diferentes áreas, de diferentes realidades, né? Para dar suas perspectivas, né? Então, uma visão minha, né? O que eu sinto é que muitas vezes é isso, assim, a gente tem que abrir cada vez mais esses diálogos, né? Para a gente gerar esse conhecimento em toda a cadeia, né? O Brasil é um dos países que mais tem toda a cadeia completinha, né? Desde lá da matéria-prima, né? Até, né? No nosso caso no Jeanswear, né? Até a lavanderia, a confecção, tudo a gente faz aqui dentro, né? Tudo. Então, esse é muito um pensamento da Vicunha, assim, a gente quer conversar com todo mundo, né? Porque digo eu enquanto empresa, né? E eu enquanto pessoa também, né? E vocês, enfim, se cada um for estimulando, né? No colega, no técnico de lavanderia que nos ouve, né? No empresário, na marca, no estilista, enfim, né? No estagiário, em todo mundo, né? A consciência ela vai gerando, né? Ela vai crescendo, né? Então, por isso, isso é muito importante, assim, por isso é muito legal falar com vocês. E, gente, queria passar um pouquinho mais aqui, como a gente já começou a falar de produto e tal, e hoje é o Dia Mundial do Jeans, né? Queria entender de ti, André, o que o jeans significa para ti, o que essa matéria-prima, né, que, né, a gente sempre fala, né, que tá aí, não importa a moda, não importa a tendência, né, o jeans está sempre, há tantos anos ele está presente, né? Então, queria que a gente falasse um pouquinho disso. Acho, enfim, uma super forma legal de terminar. Eu acho que, assim, eu sempre falei muito isso nas minhas palestras e também nos meus livros e tal. É muito louco como o jeans, que é uma das peças, talvez, mais versáteis, né? E coringa, talvez literalmente que seja mais, que todo mundo tenha, né? Todo mundo que, enfim, tem acesso, né, a comprar, pode ter, enfim, pode ter um jeans. Ao mesmo tempo que ela é tão popular, né, e que ela faz tão parte da nossa vida, ela também talvez seja uma das peças e das matérias-primas que mais causa impacto, né, no meio ambiente, na produção, né, desde a plantação, né, até o processo de trituraria, de lavagem e tal. E aí, eu acho que é muito importante para a gente aqui no Brasil, né, assim, para a nossa indústria, para as nossas marcas, né, que existam, né, empresas como a Vicunha, né, como o Chico falou, né, assim, que desde sempre, assim, ou desde que, né, tiveram oportunidade ou que tiveram a necessidade, procuraram fazer de uma forma melhor, né, de uma forma mais consciente, de uma forma mais adequada para essa necessidade que a gente vive hoje, né? E como a história da água, né? Assim, a questão da água, ela já é uma questão para muita gente, né? Escassez de água, como eu falei no início, né? Assim, a pessoa não tem água para lavar a mão em casa, e hoje a gente vê a importância da água, né? E ao mesmo tempo
peças sendo produzidas, né, com gastos de água absurdo, sem tratamento, né, com descarte desapropriado e tal. Então, assim, eu sempre fui muito feliz, né, enfim, de todo o contato, de todas as parcerias que a gente estabeleceu, né, assim, da proximidade com vocês, por ver realmente na Vicunha uma empresa que está preocupada e comprometida em trazer essas novas soluções, né, que são mais adequadas para esse presente, para esse momento que a gente está vivendo. E acho que daqui para frente, né, isso vai ser cada vez mais necessário. E aí eu acho que tem, a partir do jeans, né, assim, a partir dessa peça que faz parte, né, do guarda-roupa, né, de quase todo mundo, de repente usar essa peça como um passaporte mesmo de uma moda mais consciente, né, assim, de entrada desse mundo que gera menos impacto, que é mais preocupado com as pessoas, que é mais preocupado com os recursos. Então, eu acho que assim, existe uma oportunidade muito grande, né? E na Alma, né, o jeans, né, e as peças que a gente conseguiu fazer juntos, né, elas sempre tiveram essa importância ali dentro para a gente, né, de ser, né, tipo assim, um início, né, assim, de inclusão nesse mundo, porque o jeans era basicamente a única coisa que a gente fazia de novo, né, com matéria-prima nova. Todo o resto a gente usava, né, o que era resíduo, né, o que era reaproveitamento, o que era estoque, né, já excedente, e a gente só se permitia, dentro da filosofia que a gente tinha, né, de fazer o novo, né, através do jeans, porque a gente entendia que esse novo, né, que vinha da Vicunha, representava realmente uma nova forma, né, de ser feito, e que a gente não encontrava como alternativa, né, em diversas outras matérias-primas. Então, quando a gente ia para a malha, quando a gente ia, sei lá, para o tecido plano, quando a gente ia para a própria lycra, né, quando a gente ia para outras coisas, a gente tinha dificuldade de encontrar matérias-primas que fossem comprometidas em gerar um menor impacto. Então, enfim, eu vejo isso, sabe? Eu vejo um paradoxo muito grande também, né? Enfim, um sinal de presente, né? De ao mesmo tempo, né? Ser uma matéria-prima que pode ser catastrófica, né? Que pode gerar, né, impactos, né, muito negativos. Ao mesmo tempo, ela pode ser uma porta de entrada, ela pode ser um passaporte, né, para esse mundo, né, mais comprometido, né? E mais consciente, né? Numa forma de fazer. Então, essa é a minha forma. Então, assim, não posso deixar de dar parabéns para vocês por essa data de hoje, né? Enfim, por todo esse trabalho que vocês têm feito. Você explanou brilhantemente, mais uma vez, conseguiu fechar todo o 360, né, vendo dois polos aí nessa coisa destrutiva e como ele pode ser positivo no impacto. Para a gente está muito bacana, porque a gente não precisa pegar esse momento para começar a criar jeans sustentável. Como eu falei no início, a gente já vem fazendo. Então, a gente está muito tranquilo nesse sentido de ter as verdades, os certificados, de ter rastreabilidade do nosso algodão, que isso é muito sério. Então, algodão, a Brapa do algodão brasileiro. Então, tudo isso nos deixa bem confortáveis, mas não menos assim astutos no sentido de entender esse mercado. O que eu achei bacana também da Alma, quando ela veio com muito propósito. Ela sabia, então, era muito bacana, como você falou, o novo era esse jeans. Era muito sério construir isso juntos, né? A tua equipe acreditou, assim, em tudo, na nossa verdade, na nossa transparência, de como a gente certificou tudo, colocou, apostou. Então, tudo ficou muito bem amarrado. Está aqui a prova, né? Um casaco vintage, que podia ser uma peça de brechó, botão chapado, um shape clássico, com um carimbo que atesta como um selo de qualidade dentro, brilhantemente. Eu lembro que tinha um cordão, como se fosse de skate, do tênis, do cadarço, né? E o desenho, a borracha, tudo super sacado, incrível, né? Então, assim, eu também me sinto muito à vontade, aprendi que o jeans é muito legal para trabalhar. Na Vicunha a gente aprende todo dia, uma matéria-prima incrível, inesgotável, e hoje misturas que a gente tem, né? Viscose, poliéster fibrado, um monte de coisa bacana, T400, que é da elasticidade, o jeans moletom, quer dizer, você entra em qualquer segmento, né? E é legal você ver também que isso está criando essa vontade de ver coisa diferente. E agora é uma coisa assim irreversível. Esse momento ecológico para as empresas é muito sério. E o que eu sempre falo, na verdade, é a coleção, mas é também olhar para o seu humano, para o seu social.
De nada adianta querer fazer uma coleção, né? E a gente vê práticas errôneas, blá, blá, blá. A gente ficaria falando horas. Eu também me sinto muito honrado e comemorar com você, com Lorena, esse Dia Mundial do Jeans, dia 20, e quero te agradecer mais uma vez a tua generosidade e a tua rapidez em nos aceitar para fazer esse bate-papo, até porque você está super corrido de lives, a gente viu isso e está vendo, continua fazendo, e eu acho que você está trazendo muita luz, você está dando voz para muita gente, que é o que a gente acredita. Quando a gente faz a nossa revista V-Trends, quando a gente coloca os jovens talentos, essa galera que não teria expressão, seja periferia, estudante, alguém que precisa de uma ajuda, isso é muito bacana que você está trazendo. Você está trazendo um olhar muito legal, como você já vem fazendo nas marcas que você trabalhou, nos livros, mas você podia estar estagnado e não, você está inquieto como sempre, isso é legal. E isso também, eu acho também que esse novo, essa coisa notada, te provoca muito, isso é legal. E você devolve, você não é egoísta, você está compartilhando isso. Para mim, compartilhar, eu te diria que é a coisa mais incrível que você faz. Estar compartilhando com você o seu momento agora, para mim, fecha com chave de ouro esse nosso dia 20. É com você, Lorena. Gente, ó, nosso bate-papo está muito legal, super gostoso, né? A gente já bateu aí 1 hora de conversa. Teríamos tantos outros assuntos, né, para falar. Mas aqui a gente recebeu algumas perguntinhas, então eu queria ver se a gente consegue só responder umas 3, e aí a gente já vai caminhando para o fim. Pode ser? Então, aqui, ó, vocês acham que as empresas e pessoas estão ouvindo mais o senso de urgência em colocar em prática ações que estavam em stand-by? Eu acho que sim, porque eu acho que é como se não tivesse outra opção agora, né? Eu acho que quem não fizer, eu acho que, enfim, vai sentir na pele, literalmente. Tem outra pergunta. Chico, Isso. quer falar? Não, não, nem precisa, é isso, é isso. Tá bom. Tem outra perguntinha aqui, ó. André, como trabalhar nas coleções o aspecto criativo usando os mesmos produtos, visto que teremos menos lançamentos de moda, pensando nesse novo mundo de necessidades diferentes? Como fazer? Isso eu acho que ainda é realmente uma incógnita, né? Tem muita gente pensando sobre isso. Eu não sei ainda não tenho essa resposta. Eu acho que assim, a gente ainda precisa de um tempo para entender como é que vai ser. Eu acho que nesse momento de agora, acho que a gente de fato percebe que tem como se fosse um afunilamento, né, das necessidades, né, dos produtos, né, do que tem sentido, como se fosse uma reprogramação, como a gente deu esses exemplos aqui. Mas eu acho que também é importante a gente entender que essa é uma necessidade de agora, né? Depois, quando passar, se passar, né, da forma que passar, as necessidades elas vão se transformar. Então, não sei, tipo assim, hoje não tem sentido usar, né, um tênis dentro de casa, daqui a pouco vai precisar, ou daqui a pouco o tênis vai precisar virar outra coisa. Máscara, como a gente falou aqui, hoje tem sentido, não tinha. Então, assim, eu acho que qual é a necessidade, a gente não tem como saber. Agora, eu acho sim que é possível fazer isso de forma criativa, fazer isso sempre de forma conectada com o DNA da marca, né, com os valores da marca, ter a identidade. Eu acho que isso, eu não acho que seja possível abrir mão, né, e nem que seja preciso, mas como vai ser, eu acho que ainda é difícil da gente prever. Legal. E aí, agora a última perguntinha. Em uma das lives do Carvalhando, com o Dudu, vi a questão de não usar consumidor, e sim pessoa, humanizar. Como vocês acham que as empresas no Brasil estão seguindo esse novo valor? E se elas estão seguindo? Legal. Gente, não sei se é isso, se é uma coincidência, mas de fato a gente falou sobre isso na live no domingo e teve uma pessoa que perguntou: explique novamente o que é, o que vocês estão querendo dizer com isso? E acabou que assim, a gente foi engolido. O Chico estava ali assistindo e era assim: o Dudu não para de falar. Foi assim, bom, foi uma loucura. E eu fiquei com a pergunta dessa menina na cabeça, gente. Agora imagina que genial, que maravilhoso, se for essa mesma pessoa que está perguntando aí, tomara que seja.
porque eu fiquei com vontade de responder para ela, né, essa pergunta entre tantas que passou ali. Eu acho que o que é isso, eu já acabei explicando aqui, né, previamente, que é olhar para as necessidades das pessoas e tal, para como elas se comportam, como que elas precisam hoje. E acho que algumas marcas, né, sim, estão fazendo isso, né, como a gente trouxe esses exemplos aqui também, das que estão fazendo máscara, né, das que enfim, estão reprogramando seu negócio, como a gente deu o exemplo do Laces, do salão de cabeleireiro e tal. Então, acho que tem muitas marcas, sim, olhando, né, para essas necessidades do momento e se reprogramando, né, tanto a parte industrial quanto a parte comercial, né, a parte do varejo. Mas também, e aí não posso deixar de falar, porque eu acabei não abordando hoje, que são as marcas que também estão se atrapalhando, né, nesse sentido, né, que é um processo natural, né, porque é um processo de aprendizagem coletivo que a gente está vivendo, né, e quando a gente fala de humanizar as marcas, a gente também precisa aceitar que as marcas vão errar, que as marcas vão aprender, que as marcas vão mudar de ideia. Então, assim, não existe nada de errado nisso. E a gente viu, né, recentemente algumas marcas, enfim, se atrapalhando um pouco, né, na questão, né, das máscaras, na questão de doação, né, e de às vezes fazer uma campanha externa e esquecer do público interno. Então tá comunicando para fora, tá doando. Aí eu não estou falando nem só necessariamente da moda ou de alguma marca ou outra específica, mas a gente tem visto, né? Então assim, sei lá, o dono do iFood doou milhões, né, para um fundo, não sei o quê, enquanto os caras que fazem entrega estavam reclamando que não tinha álcool gel para lavar a mão, que não tinha máscara, né, que não tinha comida, que muitas vezes passava o dia inteiro fazendo entrega de comida e não tinha dinheiro para comer. Então, eu acho que assim é importante a gente falar também sobre isso, né, falar que as mudanças, como a gente começou tratando aqui na nossa live hoje, né, sobre o novo normal, sobre a questão da máscara, né, as coisas vão mudar, a gente vai descobrir, a gente vai, né, ressignificar, a gente vai entender. Então, assim, errar vai fazer parte do processo, voltar atrás, né, aprender, mudar de ideia. Então, assim, é isso, né? A gente está no momento, né, onde isso tudo vai acontecer, mas eu acho muito importante ficar atento, né, em como resolver essas tensões, né? Em como voltar atrás, em como pedir desculpa, né? Em se retratar e realmente reconhecer, poxa, mudou, realmente não tem mais sentido, ou pô, não, é verdade, eu preciso olhar para você. Então, eu acho que sim, existem muitas marcas já se dando bem fazendo isso, né? Se reinventando, se transformando, né? E lucrando e vendendo. Então, assim, é importante a gente falar, e eu tenho presenciado isso, né, em muitas marcas, mas também é importante esse outro ponto de atenção, né, que nesse processo, né, vão ocorrer deslizes, né, vão ocorrer falhas, né, e que a gente precisa saber como lidar, né, com essas questões humanas, né, das marcas. Nossa, que legal. Muito bacana, porque é isso, esse pensamento também é muito contemporâneo, no sentido de... a gente sempre fala no nosso time, né? Tá aí a Andrea, né? Que é a nossa gerente, ela fala muito sobre isso, né? Vamos fazer, vamos agir e vamos aceitar esse erro, né? O erro, né? Mas vamos fazer e a gente vai melhorando conforme a gente vai fazendo, né? A gente não precisa ter aquele plano perfeito, cirúrgico, né, com todos os detalhes, né, mas a gente pode ir construindo, né, um movimento é muito importante, né, isso é muito um pensamento de startup, né, disso de ir modificando, né, e mudando. E aprendendo, né, eu acho que o que a gente, né, o que você está trazendo, né, desperta em mim isso, né, a gente não pode perder a oportunidade de aprender, né, de aprender com o processo, de aprender com a construção, aprender com a inteligência coletiva, né? Aprender com os erros, né? Isso é muito valioso também, né? Eu também sou super desse time, né? De não esperar estar pronto, né? Que o ótimo é inimigo do bom e que a gente tem mesmo que começar a fazer e que a gente tem que experimentar, e porque é ao longo do processo que a gente aprende, é ao longo do processo que a gente melhora. Mas, enfim, isso renderia também aqui uma outra conversa super longa, que é a forma como a gente se comporta, né, diante disso, né? Que eu acho que é um ponto de atenção para esse momento que a gente está vivendo. Chico? É verdade. Eu concordo com vocês. E para mim está sendo um aprendizado, quer dizer,
É um grande aprendizado, porque eu sou virginiano, então eu sou muito cartesiano, eu quero entregar muito pronto. Então, para mim, tem sido um grande exercício, tem dado super certo e tem me feito muito melhor, sabe? Eu estou muito mais aberto, meus dogmas caíram, porque a minha geração era muito dos dogmas, né? Certo e errado, enfim. E acho que isso é muito bacana a gente estar vivendo agora, né? Está mais aberto a tudo, experimentar. O prazer, o sabor de experimentar e dar certo é muito mais legal que a coisa pronta, né? Acho que isso é muito bacana. Boa. Boa, gente. Ótimo, gente. É isso. Foi muito, muito, muito bom. O pessoal está aqui, está falando que a gente precisa fazer um podcast. Ah, boa. Adorei. Seria incrível. Fazer um podcast e precisa conversar mais com o André. Adoro. Então, Conversaremos. gente, é isso. Muito, muito, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma mensagem, alguma coisa, esse é o momento. Obrigada, André, por tudo. Obrigada, Chico. Tudo. E... Valeu. Valeu, foi incrível. Beijo, beijo. Foi ótimo, beijo. Obrigado. Obrigado. Pessoal. Onde sai aqui? Deixa eu ver aqui em cima. Sim. Então é isso, Chico. Foi bacana, né? Muito legal. Muito bom dividir com você. Fica bem, foi muito legal. Foi ótimo. Amei. Obrigada. Beijo grande.